Bom, pessoal, o meu nome é Mayra, eu faço parte do Polo de Santa Maria e o meu grupo vai falar sobre o mito 6. O mito 6, ele vem com o subtítulo de que o correto é falar assim porque se escreve assim. Ele inicia com essa informação, né? O certo é falar assim porque se escreve assim. E ele, ao longo do texto, ele vai nos mostrando que a riqueza, na verdade, ela reside na diversidade. Portanto, as variações de fala, elas têm que ser respeitadas. Não existe um único lugar no mundo em que as pessoas vão falar exatamente do mesmo modo e nem da mesma forma como elas escrevem. E isso o mito 6 vem nos elucidar. Então ele nos traz como exemplo a palavra colégio, que determinadas regiões elas vão falar de forma bem diferente. Então ele nos diz que Pernambuco eles vão falar colégio, eles vão tratar uma palavra paroxítona como se fosse uma palavra proparoxítona, né? Eles vão colocar como sílaba mais forte a sílaba có. Já no Rio de Janeiro eles vão falar colégio. São formas diferentes de falar uma mesma palavra. Então o que o mito 6 nos diz? Que essas variações de falas, elas devem ser respeitadas. Não há uma única parte em que nós vamos escrever de um jeito e vamos falar do mesmo jeito. E se nós cobrarmos isso, nós como futuros professores, cobrarmos esse tipo de situação de um aluno, nós estaremos incorrendo em preconceito linguístico, porque isso não existe. O mito 6, ele também nos dá como exemplo, ele nos traz a informação de um pintor que ele fez a pintura de um cachimbo e escreveu embaixo, isso não é um cachimbo. O que ele quis dizer, na verdade? Que aquela pintura é uma representação gráfica de algo que poderia ser um cachimbo. E assim é a nossa escrita. Ela é uma tentativa de representação gráfica, na verdade, em que cada um vai interpretar aquilo ali de uma forma. Então, só abrindo um parênteses, quando eu fiz estágio em português, no ensino fundamental, eu notei que eles tinham um problema muito grande com a interpretação de texto. E quando um aluno conseguia, para mim, interpretar o texto e chegar naquela lógica o mais próximo possível do esperado, que o texto estava querendo transmitir, eu não levava em consideração se eles escreveram de alguma forma errada ou equivocada, ou como o próprio mito 6 traz como exemplo, que ao invés de escrever menino, se escreva menino. Eu não levava isso em consideração, porque eu acho que o importante para o aluno e para qualquer pessoa, enquanto cidadão inserida em um contexto social, é que ela entenda qual é a proposta que está sendo trazida, e não que ela escreva corretamente a palavra menino ao invés de menino. Isso não é importante. A norma culta, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser conhecida, mas norma culta enquanto escrita é uma coisa, variação de fala é outra. E isso o mito 6 ele tenta nos trazer e nos elucidar, nos dizendo que as variações devem sim ser respeitadas e que não existe em nenhuma parte do mundo um lugar em que as pessoas vão falar exatamente como elas escrevem. Bom, pessoal, eu espero ter contribuído e agora na sequência as colegas vão discorrendo ainda que o texto segue e tem mais informação bem legal aí pra gente. Isso aí. Olá, eu sou a aluna Roberta do Polo de Santa Maria e vou dar continuidade ao que a minha colega Mayra iniciou. Bom, existem algumas ortografias que têm regras mais simples, com mais coerência. Essas regras facilitam a leitura. Um exemplo dessa língua é a língua espanhola. Já o inglês, por exemplo, é necessário aprender efetivamente a escrever e pronunciar, praticamente palavra a palavra, porque a generalização das regras pode falhar. O chinês também é outra língua que não tem como objetivo a reprodução fiel da língua falada. No chinês é utilizada a escrita ideográfica,
existe uma necessidade de que seja revista no ensino essa relação que existe entre a língua falada e a língua escrita, já que por mais de 2000 anos a dedicação dos estudos gramaticais foi apenas na língua escrita literária. Então, a língua falada só foi considerada como verdadeiro objeto de estudo científico apenas no início do século XX, quando surgiu a ciência linguística. Nós sabemos que a língua falada, enquanto a manifestação, da prática oral, ela é adquirida nas relações sociais desde os primeiros anos de vida, em diversas situações do cotidiano da criança, no caso. Seja no contato com a família, seja na comunidade onde ela está inserida. Ela é o nosso instrumento básico de sobrevivência, né? Por outro lado, a escrita, enquanto a manifestação formal, do letramento, ela é adquirida em geral na escola, porque ela requer mais treinamento, mais memorização. Por isso que a escolarização se tornou um bem cultural desejável em certos aspectos, né? Então, se tornou um bem indispensável no mundo moderno. Em um breve comparativo, por exemplo, em um som emitido, um grito, um chamado, tem mais eficácia, ela surte mais efeito do que a mesma mensagem na língua escrita. Bom, por enquanto era só isso. Oi pessoal, meu nome é Suzana, eu sou aluna do curso presencial de Letras e Espanhol na FSM, mas esse semestre estou fazendo uma disciplina no EAD, então automaticamente estou pertencendo ao Polo de Santa Maria. Então, dando sequência com as meninas vêm falando, o banho vai trazer a questão de que a língua escrita ela é mais fechada que a língua falada, né? Em que sentido? Nós temos regras para cumprir, nós temos que memorizá-la, nós temos que exercitá-la, e isso acaba sendo muito mecanizado, bem diferente da língua falada, que acaba sendo bem mais flexível. Ele ainda vai trazer a questão, na verdade ele vai desafiar o leitor a fazer um teste, pegar uma palavra bem simples como fogo e colocar emoções nela. Então, por exemplo, pavor, fogo, alegria, fogo, tristeza, fogo, saudade, fogo, e assim por diante. Como se vê, é bem mais flexível, né? Bem diferente do que acontece na língua falada, onde só temos a pontuação de exclamação e interrogação para, enfim, sair do substantivo em si. Ele vai falar da questão que muitos autores de obras teatrais, e muitos não todos, acabam colocando as emoções que querem que os atores demonstrem em cena entre parênteses, justamente porque a língua escrita ela impossibilita que esse exercício, de colocar a emoção na palavra seja feito no papel. Dando sequência, o banho vai trazer a questão de que para conhecer a língua portuguesa no Brasil hoje é necessário fazer uma pesquisa de campo. Afinal, o que está nos livros não condiz em nada com o que se é falado cotidianamente. Ele vai trazer 2 exemplos de projetos que trabalham com isso. Um é o Censo e o outro é o NURC. O NURC é um projeto do Rio de Janeiro, então muito provavelmente trabalha com a questão da variante carioca. Só para ilustrar, uma vez eu fui num evento e eu acabei descobrindo um projeto aqui da UFSM que ele trabalha com questões relacionadas aos dialetos da Quarta Colônia que já estão inseridos na língua portuguesa aqui do sul do Brasil. Eu não sei o nome do projeto, eu não sei quem é o coordenador, mas é só para ilustrar essa questão de que o meio acadêmico também está se comprometendo, está se mobilizando para tentar decifrar e tentar encontrar essas mudanças que estão acontecendo na língua portuguesa. Dando sequência, o banho vai trazer a questão de que livros didáticos e gramáticas ainda trazem regras muito fossilizadas, regras no sentido de que pararam no tempo, as regras da literatura. Então ele fala que para a gente ter uma compreensão maior da língua é necessário realmente ver o que está sendo falado nas ruas, porque o nosso português ele é variado, assim como qualquer outra língua, e é só na prática que a gente vê as regras que realmente a compõem, e não as que estão no papel, que automaticamente seriam as corretas e nem sempre são as corriqueiras, na verdade.
Ele também vai falar da questão que o processo histórico de aquisição da língua sempre se deu como? A gente primeiro adquire a língua falada, para em um segundo momento aprender a língua escrita, né? Quando esse processo acontece, porque a gente sabe que a taxa de analfabetismo, pelo menos aqui no Brasil, é relativamente grande. Então ele vai falar que essas pessoas, elas não podem ser discriminadas justamente porque elas possuem um conhecimento de língua, ainda que seja um conhecimento de língua falada e não de língua escrita. É uma reflexão bem consistente que ele traz e acho que, né, pode ficar para a gente pensar um pouquinho. Olá, me chamo Fernanda, sou do Polo de Santa Maria e vou dar continuidade ao que minha colega Suzana vinha falando sobre o mito 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Será mesmo que o correto de falar é a mesma forma em que nós escrevemos? A humanidade, ela tem mais ou menos 1 milhão de anos, né? E durante esse tempo todo, somente há 9.000 anos atrás começaram a surgir as primeiras escritas, as primeiras formas que o homem achou de passar o som que ele ouvia, a forma que ele falava para o papel, né, para a escrita. Naquele tempo, eles estavam recém descobrindo cada letra, cada palavra, assim estava se formando hoje em dia, né, o nosso vocabulário, que hoje nós falamos, ou hoje surge a nossa gramática, né? Mas a gramática mesmo, ela surgiu na época da Antiguidade Clássica. Ela surgiu nessa época e o objetivo dessa gramática era estudar realmente as regras da escrita. E como era numa época clássica, realmente, essa época era uma época muito onde as pessoas falavam bonito, falavam correto, elegante, porque era a época dos grandes poetas, né? Uma época clássica realmente. Hoje nós não vivemos mais nessa época, por isso o nosso falar hoje em dia é muito diferente daquela época. Mas até hoje a gramática que estudamos é a gramática naquele tempo. Para nós brasileiros, a forma correta de se falar ou a forma correta de estudar é realmente baseado nessa gramática. Porém, né, eu olhando o que a minha colega Suzana vinha falando, se nós juntarmos realmente o que está na gramática, que tu e vós são os pronomes sujeitos à segunda pessoa, nós vamos ver que no Brasil inteiro, colocando somente o Brasil, no Brasil inteiro, só o Rio Grande do Sul que fala realmente tu. E fala tu porque é uma forma nossa de falar, porque o país inteiro fala você. E para a gramática, você é simplesmente uma forma de tratamento. Se fôssemos escrever correto, teríamos que escrever tu ou vós. E somente no Rio Grande do Sul nós falamos assim, tu, mas nós não escrevemos tu. Nós não escrevemos tu em textos ou redações ou em frases, nós escrevemos de você. Então, para ver a diferença, nós escrevemos você, mas falamos tu. Mas o Brasil inteiro praticamente fala você. Então, se nós fôssemos seguir hoje essa regra, é impossível de seguir. Há palavras que nem são usadas mais, como, por exemplo, amar-nos-emos. Amar-nos-emos, quem fala isso? Ninguém mais fala isso, ninguém escreve isso hoje em dia, né? Mas, para a gramática tradicional, ela despreza totalmente qualquer fenômeno ou qualquer forma da língua oral. Ela simplesmente não aceita que seja estudado ou que nós venhamos falar da forma que nós falamos hoje. Para ela, nós estamos errados. Então, para ela, simplesmente só o que merece estudo é isso. É a gente parar lá naquele tempo em que pegaram aquela primeira gramática, que criaram aquela forma de linguagem, né, mais culta, e estudar ela. Mas hoje em dia, graças a Deus, né, os estudos têm avançado da língua portuguesa e no mundo inteiro, porque nenhuma parte do mundo é falada sua língua corretamente sem que haja uma diferença entre o que você fala e o que você escreve. Em nenhuma língua do mundo inteiro o som é diferente
da letra, soa diferente do que você escreve, né? Mas graças a Deus hoje em dia os estudos têm avançado e nós temos que estudar mais a língua falada, né? E deixar um pouco essa gramática de lado, que nós já estamos estudando ela desde o nosso ensino fundamental até a faculdade. Vamos estudando a gramática, como ela é correta, culta, elegante, mas nós temos que dar também estudos, né, mais atenção para a língua falada, porque hoje em dia um adolescente não entende um poema, por exemplo, escrito com uma linguagem totalmente culta. E as pessoas já mais antigas não entendem muito hoje a língua do adolescente, né? Novas palavras que se formaram, novas formas de falar certas coisas, mas que no fim todas dizem a mesma coisa, né? Então, agora eu vou passar para a minha colega, né, a Georgia, que ela vai estar falando sobre a gramática de Celso Cunha e Lindley Sintra, onde ela vai explicar um pouco mais sobre isso, né, porque eles criaram uma nova gramática do português contemporâneo, onde eles querem estudar também, fala um pouco sobre essa atual nova forma culta da língua portuguesa. Obrigada. Olá, eu sou a Georgia, sou do Polo de Santa Maria e vou dar continuidade então aos nossos comentários sobre o mito 6. Nos parágrafos, então, dos parágrafos 20 até o 24, o autor faz uma ressalva sobre as gramáticas, né? A gramática em questão que ele comenta é a gramática do Cunha e do Sintra, que ele acha honesto e louvável que eles tenham colocado no prefácio que aquela obra se destinava ao estudo da língua culta, e que isso era raro, mesmo que depois ele comente também que os autores não cumpriram isso e acabaram entrando na linguagem falada, mas que isso não é comum nessa área, né, das gramáticas, os autores de gramática fazer essa distinção de que o objeto de estudo deles é a língua culta ou a língua falada, porque para eles é como se só existisse a língua culta, como se só isso fosse língua portuguesa, e que essa ideia, né, de que quem conhece que o único objeto que merece estudo e dedicação seria a língua culta, isso limita a ideia de linguagem. Até depois ele faz um comentário, né, que ainda também nessas gramáticas ainda os autores confundem muito ortografia com fonética, e ele faz uma ironia que seria como incluir os ursos de pelúcia na classe de mamíferos carnívoros. Também ele traz como exemplo, né, de que também continuando essa parte meio irônica, assim, mas ele traz como exemplo a edição da Emília no País da Gramática, do Monteiro Lobato, da década de 30, destacando o quindim, o rinoceronte, né, quindim, como se fosse um gramático mais criterioso que os que aí estão, pois ele distingue, ele ensina as crianças, né, num texto que ele destaca ali, ele ensina as crianças a diferença de som e letra, né, que sons seriam os sons produzidos, né, pela boca, e a letra seria a representação desse som, que nada mais seria do que a Mayra já comentou no início, né, dessa conversa, sobre a imagem lá do cachimbo, que a imagem do cachimbo não era o cachimbo, era só a representação gráfica. E assim as letras, o alfabeto em questão, é a representação gráfica dos sons. Também eu queria destacar que seria bom dar uma olhada na carta que o autor dessa obra que a gente está estudando, o autor no final tem um anexo, uma carta aberta à revista Veja, onde ele faz uma crítica, que na época saiu um artigo de um determinado jornalista contra
uma crítica contra os linguistas, e então o autor escreve uma carta rebatendo vários pontos, e nessa carta, que é um pouquinho extensa até, mas é bem fácil, de leitura fácil, ele arrasa com o Pasquale, que a gente tem, muitos têm, né, pelo menos como um referencial quando se fala em língua portuguesa, mais formado pela mídia do que talvez por um conceito nosso, né? Ele arrasa com o Pasquale e dá mais ênfase assim para o Luft e para o Segala como gramáticos que se tem mais credibilidade no caso, né? Então eu encerro minha parte por aqui. Então, dando sequência ao que as colegas já explanaram e encerrando o mito 6, nós sabemos que existe um livro antigo do Monteiro Lobato, em que um dos personagens ele tenta explicar para os outros personagens a diferença entre letra e fonema. É uma confusão que aparece ainda hoje. Algumas pessoas não sabem a diferença de que letra é uma coisa e som é outra coisa bem diferente. E muitos gramáticos também vieram seguindo essa mesma linha de raciocínio com a preocupação de explicar isso. O problema é que na língua falada, em função das variações de fala, algumas coisas estão se perdendo. Por exemplo, eles nos dão como exemplo a letra X, que é representada por um determinado fonema, quando aparece depois de ditongos. Então nós temos a palavra ameixa, peixe, baixo, em que o X aparece depois dos ditongos, que são duas vogais que permanecem unidas na mesma sílaba. Na língua falada, muitas vezes as pessoas pronunciam ameixa, baixo, peixe, e nós não temos um ditongo. A não ser quando a pessoa quer dar muita ênfase, quando eu quero, por exemplo, dizer, por exemplo, que uma pessoa ela é muito baixa, então ela é baixa demais, aí o ditongo retorna. Eles chamam esse fenômeno de monotongação, e ele não pode ser desconsiderado, porque ele existe em variações de fala, e a gramática sozinha, isolada, ela não é nada, quando não pronunciada. Outro exemplo que eles dão também é a palavra qual, onde existe um ditongo, mas de ouvido nós podemos reconhecer um tritongo, quando nós atribuímos o som de para a letra L, que existe no final da palavra. Então aí nós teríamos uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Então nós temos que desconfiar, tomar um certo cuidado, encarar com receio certos gramáticos que se autodenominam assim, gramática da língua portuguesa, porque eles têm que especificar bem qual é o objeto de estudo deles, porque a língua portuguesa ela não pode ser resumida e enquadrada apenas numa gramática. O que está em constante movimento, o que faz com que as coisas se movimentem o tempo todo é a língua falada. Muitas escritas já se modificaram em função de incorporações que foram feitas na língua falada. Então ela não pode nunca ser desconsiderada. A língua está em constante movimento, ela está se modificando o tempo todo, e elas andam juntas. Não nos adianta nada ter uma gramática inerte, em que as variações de fala não forem consideradas, porque então nós teremos uma língua morta. Então, pessoal, nós esperamos, nosso grupo espera ter contribuído para elucidar em alguma coisa, pelo menos no que diz referência ao mito 6, mas isso com certeza tem muita discussão e tem um material riquíssimo, e nós poderíamos ficar ainda muito tempo falando sobre isso. Mas eu espero ter